Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Momento Jurídico, que hoje vai acompanhar a tradicional reunião almoço do IARGS, o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Reunião almoço que acontece na Sociedade Germânia e tem como convidado hoje o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Ele vai falar sobre o plano diretor e os projetos de revitalização para o Centro Histórico de Porto Alegre. A doutora Sulamita Santos Cabral, que é presidente do IARGS, anfitriã aqui, vai conversar com a gente agora, falando um pouquinho da importância do tema que está sendo destacado hoje, né? Plano diretor da cidade, revitalização do centro histórico. Por que isso foi escolhido para a conversa de hoje, participação do prefeito de Porto Alegre? Bom, em primeiro lugar, eu saúdo a todos e dizer que nós estamos muito contentes com a presença hoje do prefeito Sebastião Melo, que atendeu o nosso convite para ser o palestrante dessa nossa reunião almoço mensal. Aliás, as nossas reuniões almoço são tradicionais, nós fizemos mensalmente e reunimos o alto mundo jurídico, os nossos associados, autoridades, convidados. Isso nos dá muita alegria, principalmente depois dessa pandemia. Esse encontro é sempre muito amistoso, muito fraterno, é muito bom. Então, hoje, por que nós convidamos o nosso prefeito? Nós convidamos o nosso prefeito e a sugestão foi para ele falar sobre a revitalização do centro histórico. Porque o nosso Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, ele já vai fazer 97 anos. E há décadas, a sede dele, são 5 andares, é num prédio situado na Travessa Cilindro de Carvalho, número 21. E essa Travessa Cilindro de Carvalho é aquela travessa que dá na Rua da Praia. E ela está, como todo o centro histórico, bastante abandonado. Então, isso cria problemas até para nós fazermos os nossos eventos, às vezes até dando uma certa preocupação, porque vão as senhoras, vão os nossos sócios, que são pessoas de destaque, e a travessa, às vezes, não é só os mendigos, mas ela às vezes tem buracos. Esses dias uma pessoa resvalou, caiu, enfim, ela precisa ser revitalizada. E o nosso pedido para o prefeito vai ser isso. Então, eu espero eu acho que ele, sensível como é, e sendo também da área jurídica, ele vai entender a nossa preocupação. Então é isso aí. Doutora, dentro do IARGS sempre muito trabalho acontecendo, muitas oficinas, inclusive, algumas de petição inicial que vocês estão trabalhando, o que mais? Acontece o seguinte, o nosso instituto tem vários departamentos, tá? Além da diretoria, que é muito operosa, nós temos vários departamentos. E os diretores do departamento, eles criam alguns eventos. Por exemplo, agora, o doutor Arnaldo Rizardo está efetivando a oficina da petição inicial. A doutora Alice Greck, que esse é o nosso evento maior, faz o seminário de direito tributário. Esse seminário é espetacular e vai acontecer em setembro. E já está praticamente organizado, com grandes pessoas, grandes autoridades já confirmadas. Então é isso, o nosso instituto é um trabalho conjunto que todo mundo faz com muito amor. Parabéns por esse trabalho, pelas reuniões almoço que continuam por aqui e ótimo evento. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada para vocês. E vamos direto conversar com o palestrante, então, o prefeito Sebastião Melo. Prefeito, o tema é o plano diretor e o projeto de revitalização do Centro Histórico de Porto Alegre. O que está sendo planejado para a cidade, já executado também, né? Bom, a primeira questão é o seguinte: o que é um plano diretor de uma cidade? É um pacto social, né, para a ocupação urbanística da cidade. Nós estamos aqui falando do plano de 99, que não é o primeiro plano, e que a lei também estabelece um processo de revisão, né, porque a cidade vai, evidentemente, fazendo transformações e o plano tem que se adaptar para aquilo que já foi feito e para aquilo que vem para frente, né. Primeiro eu queria dizer o seguinte: acho que o primeiro destaque que vou fazer aqui é a questão dos espaços públicos. O plano até então, ele dedica 80% ao privado e 20% ao público. Isso está errado. Tem que inverter esse processo, né? A segunda, mobilidade urbana. Eu acho que as pessoas cada vez mais querem morar perto de onde tem a sua atividade. E terceiro, você tem que tratar da diminuição do valor da moradia. Por que tem tanta gente morando irregular? Porque não tem dinheiro para comprar o valor.
de uma habitação é muito caro no mundo inteiro, no Brasil não é diferente. E acho que o plano tem que ter um monitoramento, ou seja, deixar a cidade desenvolver e você monitorar com eficiente. Quem fizer alguma coisa errada, você vai punir. Eu sou defensor de que a cidade possa ter vários planos, né? Tratamentos urbanísticos diferenciados. O exemplo disso é o 4º distrito, o exemplo disso é o centro, que tem dado certo, né? Ou seja, você pega regiões diferentes e dá tratamentos diferentes a elas. Eu acho que o plano diretor também tem que deixar uma janela aberta para tratar disso, ou seja, a área rural nunca vai ser igual o Bonfim, nunca vai ser igual a Independência, nunca vai ser que nem o 4º distrito. Então, acho que isso é uma janela que tem que ficar aberta também. E uma das prioridades da sua gestão é realmente enfrentar essa degradação da área central. Pois é, aí você não resolve isso só com o plano diretor. O plano diretor, ele é importante, mas o plano diretor sozinho não resolve. Hoje por exemplo, tu tem muitos prédios históricos que são do privado. Se você for desapropriar todos esses prédios, você não tem dinheiro para isso. Você tem uma lei de incentivo, mas muitas vezes as famílias não se acertam. Você tem moradores em situação de rua, que é um caso sério da cidade, começando pelo centro. E você tem aí insegurança no centro histórico, que é um tema também a ser tratado aqui. Então, acho que é um conjunto de fatores que vai fazer um centro melhor. Tem que ter mais segurança, mais vida urbana, mais comércio, mais atividade econômica e mais gente morando lá, porque sem moradia você não revitaliza nenhuma área. Ou seja, você precisa ter vida, gente entrando de noite, saindo de noite, de madrugada, durante o dia e dando vida a um bairro. Está aí o prefeito de Porto Alegre falando de algumas das estratégias que vão ser usadas nesse trabalho no centro de Porto Alegre. Prefeito, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado. Estamos juntos aqui na nossa Sociedade Germânica e vamos conversar um pouco aqui com o nosso IARGS, presidido pela Sulamita, minha amiga de muitos anos. Eu fui conselheiro lá na década de 90, ela já era uma grande participante da vida jurídica do nosso município, do nosso estado, e agora está aqui junto com ela com alegria, com uma plateia muito seleta. Obrigada. Dr. Leonardo Lamacchia, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Rio Grande do Sul, vai falar um pouquinho para a gente sobre a importância desse tema debatido, que é a revitalização do centro histórico, revisão do plano diretor de Porto Alegre. Muito importante que os advogados também ajudem a construir um pouquinho as alternativas que estão sendo construídas para a nossa cidade. O IARGS novamente protagonista, com um tema importante para todos nós. Meu escritório é no centro de Porto Alegre. E o nosso centro tão bonito, né, com uma carga histórica tão importante. Então, o IARGS sendo protagonista, cumprimentos a doutora Sulamita Cabral, o prefeito Sebastião Melo, que está aqui hoje, esteve conosco esses dias também falando sobre a reforma tributária na nossa audiência pública, a 9ª da nossa gestão. Então, não poderia deixar de estar aqui trazendo o abraço da UAB à presidente Sulamita, a toda a diretoria do Instituto. Com a retomada efetiva, eu tive a oportunidade e o prazer de abrir a retomada das reuniões almoço no Instituto e agora a 2ª reunião almoço aqui do IARGS. Muito obrigada, então, pela entrevista e um bom evento. Abraço a todos. Dr. Pedro Alfonsin, presidente da Caixa dos Advogados do Rio Grande do Sul, marca a presença no evento, doutor, que é um evento bem importante para debater os planos para a cidade de Porto Alegre. Inclusive, vocês estão participando um pouquinho desse projeto de revitalização, a gente pode dizer assim? Bom, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Caixa de Assistência, tem como pilar também a participação junto à sociedade, como verdadeiro cúmulos de defender a sociedade civil como um todo e os envolvimentos nas pautas como plano diretor, como revitalização dos municípios e da nossa capital do Rio Grande do Sul, certamente é um vetor de crescimento da sociedade. A Ordem não pode ficar longe desse tipo de debate. Tem uma praça que vocês adotaram, a Caixa, em parceria com a OAB? Nós cuidamos talvez a praça mais tradicional do nosso município, que é a dos açorianos, à frente da sede da Ordem dos Advogados e da Caixa de Assistência ali na Washington Luiz. Então nós também damos a nossa contribuição, inclusive com o auxílio financeiro nosso para cuidar da praça com muito cuidado e muito carinho. Muito obrigada pela entrevista, então, e um bom debate aí para melhorar ainda mais o espaço público da cidade. Obrigado ao Momento Jurídico. E se o assunto em debate são os planos da Prefeitura de Porto Alegre para a cidade, a gente tem também a representação dos secretários, entre eles o secretário César Schirmer, do Planejamento.
O senhor que trabalha muito com a questão do centro histórico, né? O processo de revitalização está sendo coordenado pela sua pasta. Gostaria de saber como está o andamento, como estão as obras já iniciadas. A gente sabe que algumas acabaram atrasando, enfim, quais são os próximos passos desse cronograma? O centro das grandes e médias cidades no mundo, eles se degradaram nas últimas décadas. Algumas cidades iniciaram o processo de recuperação há muito tempo e Porto Alegre, infelizmente, atrasou esse processo. Começou agora com o esforço do prefeito Melo. Algumas obras já estão em andamento, por exemplo, toda a remodelação, revitalização do mercado público, a pintura do mercado, a organização interna, a demolição do esqueletão, que estamos concluindo o processo de licitação. O viaduto da Duque também está em processo de revitalização. Tem uma série de obras que estão em andamento, quadrilátero, que são 9 ruas do centro que estamos melhorando, fazendo uma intervenção urbana. Sim, várias questões que estão em andamento. Agora um esforço no sentido da segurança pública no centro, que também está começando, há um processo de licitação em andamento. Também a questão dos ônibus, há um excesso de terminais no centro, isso cria, obviamente, um problema. Há um financiamento internacional em andamento, que é R$1 bilhão para a revitalização do centro histórico e do 4º distrito. Este é um processo, não é do dia para a noite, mas ele já começou, está andando e cada vez mais intensamente, de tal forma que atrás disso, além de melhorar a qualidade de vida das pessoas que habitam o centro ou que trabalham no centro, tem também o desejo e a determinação do prefeito Melo transformar Porto Alegre num destino turístico relevante. É inaceitável que 95% das pessoas que descem no Salgado Filho em direção à Serra, Gramado, enfim, eles não ficam um dia em Porto Alegre. Isso é inaceitável. Então também tem um aspecto relevante do ponto de vista econômico. Ficamos na torcida aí para que os projetos tenham andamento com agilidade e que todos possam ser beneficiados, toda a população. Muito obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço, eu que queremos e precisamos da participação efetiva também da população, no sentido de nos ajudar a ter os cuidados com o centro, o zelo pelo centro. O centro é um espaço belíssimo, mas infelizmente tem que ter um banho, precisa de um banho de loja, precisa de ir num local onde lhe dê um banho de estética diferenciada. Vai desde os pequenos cuidados com o fim da pichação e uma pintura adequada e recuperação dos prédios, até todo um processo de mobilidade urbana, recuperação de prédios históricos, etc, etc. Tem uma série de projetos em andamento, se Deus quiser vai dar tudo certo e logo. A doutora Neuza Bastos, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Rio Grande do Sul, também marca presença no evento. Num debate que é muito importante para Porto Alegre, revisão aí do plano diretor da cidade, revitalização do centro histórico e também é importante destacar essa variedade de assuntos que vem sendo debatidos aqui nas reuniões almoço do IARGS. Com certeza, isso mostra para todos nós, mais uma vez, né, da importância desses almoços organizados pelo IARGS, onde vem tantos debates, variedade de debates, de pautas sobre a cidadania. E nós, enquanto Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul, nós temos interesse sim em acompanhar uma pauta e também por toda a questão legislativa que abrange todo o nosso dia a dia na advocacia. Muito obrigada. Ótimo debate para você. Obrigada. O programa Momento Jurídico faz agora um breve intervalo, lembrando que temos oferecimento do Grupo Zafari Bourbon, Economizar é Comprar Bem, Icatu Seguros 30 e para toda a vida, Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, a PMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre e também IARGS, o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Fique com a gente, já voltamos. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Toda
inovação, todo ato de criatividade está sempre visando o futuro. Como você cuida do seu futuro? Aqui na Icatu, nosso propósito é oferecer tranquilidade e uma melhor qualidade de vida com soluções em proteção e planejamento financeiro, seja para você ou para sua empresa. Seguros de vida, previdência, capitalização e investimentos. E estamos aqui para te lembrar que há muita vida pela frente. Conte com a gente para planejar o seu futuro. Icatu, vida para toda a vida. Olhei para o relógio, procurando a precisão, e vi que todo mundo precisava de oração. Então eu descobri que para tudo ter sentido nessa vida eu precisava proteção do seu amor. Vou lhe dizer, assim como a cigarra, a primavera, eu espero a nova era, eu preciso de você. Vamos registrar a presença também do secretário de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Dr. Germano Brem, que faz parte da discussão do novo plano diretor do município de Porto Alegre. Gostaria de entender quais são as prioridades aí nesse debate que acontece dentro da prefeitura e com a sociedade. Então, o plano diretor numa cidade é o instrumento mais importante, né? O que a gente brinca é a Constituição Federal do município, né? E lá a gente prevê, então, todas as regras de construção da cidade, mas muito mais do que isso, a gente planeja o futuro de Porto Alegre, né? Trata o presente, as questões construtivas, planeja onde nós vamos ter as áreas verdes da cidade, as áreas, né, de praça, o desenvolvimento econômico. Um processo que está em aberto, né? O plano diretor ele deve ser revisado de 10 em 10 anos, nos moldes que determina a legislação federal, o Estatuto da Cidade. Por isso, nós iniciamos essa revisão um pouquinho antes da pandemia. Em função desse período pandêmico, a gente postergou essa entrega. Pretendemos, ao final desse ano, remeter para a Câmara de Vereadores, naturalmente, que vai fazer o seu processo de discussão e deliberação. Mas eu gostaria de entender o que mudou nesses últimos 10 anos, assim, quais são os focos de debate nessa revisão, o que deve ser alterado dentro do plano diretor? Então, né, a gente traz para essa nova revisão do plano diretor já uma dinâmica mais evoluída do urbanismo, um urbanismo mais contemporâneo. A cidade mudou muito de lá para cá, hoje a gente tem tecnologias, a gente tem, né, o trabalho remoto, toda a informação da internet, que talvez lá atrás estaria, né, engatinhando esse assunto. Então a gente precisa trazer essa contemporaneidade para o plano diretor e, especialmente, um dos focos do nosso trabalho é a gestão e qualificação do espaço público. Isso é uma diferença do plano diretor atual e que é uma realidade de grande parte das cidades brasileiras. Muito se pensou o planejamento urbano, a organização da cidade para as áreas privadas, para o lote de terreno do privado. E nós não queremos mais olhar isso, a gente quer focar o nosso esforço para as áreas públicas, que isso tem que ser o papel do poder público. Como é que nós vamos qualificar o desenho urbano, como é que a gente vai potencializar o uso da orla, do nosso maior potencial que é o Guaíba, né? Todo este desenho de cidade, a arborização, porque isso impacta na qualidade de vida, isso que atrai nova população para Porto Alegre, riqueza, desenvolvimento. Então, por exemplo, gestão e foco no espaço público é um dos nossos desafios que a gente quer enfrentar e trazer para esse novo plano diretor. Bem pontuado, secretário. Muito obrigada pela entrevista e um ótimo evento. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho do futuro da nossa cidade. A doutora Cristiane da Costa Neri, procuradora-geral em exercício de Porto Alegre, veio prestigiar esse evento que vai tratar de um tema muito importante para a cidade, doutora. É verdade, né? Nós estamos no segundo encontro, na segunda reunião almoço do IARGS, e trazendo aqui o prefeito de Porto Alegre para tratar de um tema que é tão importante para a cidade, que é tão importante para o município de Porto Alegre, que é o plano diretor, né, o novo plano diretor e a revitalização do centro histórico. Não é? São demandas que para a prefeitura são bastante importantes e certamente vão trazer um novo ar, uma nova conotação para a cidade de Porto Alegre. Então, acredito que o prefeito vai aí trazer novidades, vai trazer informações que interessam também a comunidade jurídica, não é? Porque a partir do momento que nós temos uma revitalização de um espaço tão importante na cidade, nós temos um ganho para a sociedade toda, né? Assuntos bastante variados que vão ser trazidos aqui nas reuniões almoço, sempre importante espaço para debate também.
Sim, com certeza, né? O IARGS tem esse privilégio de contar com quadros importantíssimos da comunidade jurídica, não é, integrando o seu conselho, integrando como membros efetivos, e é uma oportunidade ímpar de conseguir estar com pessoas que fazem a diferença na cidade e que podem dialogar justamente com toda essa comunidade importante que traz inclusive sugestões, certamente, nesses momentos de encontro. Então acho que vai ser uma reunião almoço bem profícua hoje com o prefeito de Porto Alegre, parabenizando, claro, mais uma vez a doutora Sulamita. Muito obrigada, doutora, e um bom almoço. Eu que agradeço, obrigada. O presidente da Rede Pampa de televisão, Alexandre Gadret, também veio prestigiar o evento. Essas reuniões de almoço do IARGS estão com assuntos bastante variados, né? É importante debater o futuro da cidade de Porto Alegre, o que está sendo pensado aí para o centro histórico e também para a revisão do plano diretor. Verdade, acho que está de parabéns não só o IARGS, mas a nossa presidente Sulamita e toda a sua diretoria por justamente trazer pautas que são relevantes não apenas para o núcleo íntimo dos nossos membros do IARGS, mas também para a sociedade porto-alegrense e gaúcha. E acho que isso mesmo justifica todo o destaque que a imprensa em geral tem dado a essas grandes repercussões dos assuntos aqui tratados. Na edição anterior, nosso presidente da OAB, o nosso querido Leonardo Lamacchia, já deu uma grande lição e um panorama dos desafios da advocacia, e agora tivemos essa grande visão do nosso prefeito Sebastião Melo, que traz os pontos mais relevantes com relação ao plano diretor e os desafios que ele, como gestor público, e a sociedade porto-alegrense como um todo tem pela frente para melhorar as condições de vida, para melhorar a fluidez da nossa cidade, a mobilidade, e acho que foi muito enriquecedor esse debate, porque justamente vimos que alguns problemas são de fácil solução, só precisa realmente de gestores aptos a fazer as mudanças necessárias, a sociedade apoiando essas mudanças, e isso com certeza é algo possível quando se tem vontade. Então, por isso, mais uma vez, reforço a importância de estarmos aqui discutindo essa pauta tão relevante, com formadores de opinião, com pessoas que se mobilizam e que com certeza apoiarão muito. E acho que a grande notícia, uma das grandes notícias que para o IARGS também pode ser bastante relevante, é não só as grandes reformas que estão acontecendo no nosso município de Porto Alegre, mas especificamente na rua da sede do IARGS, onde o nosso prefeito assumiu um compromisso formal de resolver as questões urbanísticas que são necessárias. Então, ganha toda Porto Alegre e também o nosso IARGS. Muito obrigada e até a próxima. Prazer, uma honra. Também prestigiando essa reunião almoço do IARGS está o Dr. Alfredo Engler, que é provedor da Santa Casa de Porto Alegre. Importante esse almoço porque foi possível conhecer muito sobre o que está sendo pensado para a cidade de Porto Alegre, né? É muito importante, sob os comandos da doutora Sulamita, o prefeito Sebastião Melo, sem tomar nota de nada, falou dados impressionantes sobre a nossa periferia, sobre o que ele está fazendo para o centro histórico, melhorando a cidade. Que a cidade não são só apartamentos, tem que ter pessoas. Meus cumprimentos para a doutora Sulamita e o doutor Sebastião Melo, principalmente. A doutora Kallen Rodrigues, desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, veio prestigiar essa reunião almoço, doutora, falando sobre os planos da Prefeitura Municipal para a nossa capital gaúcha. Sim, é sempre uma alegria estar aqui nos almoços do IARGS, né, prestigiando a doutora Sulamita, todo esse grupo maravilhoso, e a gente sempre aprende muito, e hoje foi especialmente muito gratificante poder ouvir o nosso prefeito, Sebastião Melo, e ver da, digamos assim, humanização dessa administração no que se refere ao plano diretor, e conhecer um pouco do que está sendo pensado e feito por Porto Alegre. Então foi muito bom, muito gratificante saber que existe esse olhar mais humanista para o nosso povo, para a nossa Porto Alegre. Muito obrigada pela entrevista, então até a próxima. Obrigada. A doutora Maria Isabel Pereira da Costa, que é diretora financeira do IARGS, além de diretora de Direito Previdenciário da entidade, também, claro, veio participar aqui dessa reunião almoço, que hoje debateu um pouquinho do que está sendo pensado para a cidade de Porto Alegre. Importante a gente, vocês, né, sempre trazerem assuntos variados aqui para essa discussão. É muito importante a retomada da reunião almoço. É a nossa segunda reunião almoço. Na primeira foi o doutor Lamacchia que palestrou, que foi brilhante. E hoje tivemos o nosso prefeito, que foi brilhante
apresentar o que ele está fazendo pela cidade, né? Nos sentimos bastante orgulhosos. E a notícia que ele nos deu para o IARGS hoje foi maravilhosa. Estamos comemorando que vai revitalizar a Celino de Carvalho, onde nós temos a nossa sede. Então isso é de uma alegria para a gente, maravilhosa. E o fato também da gente se reunir, os colegas aqui, retomar essa vontade de convivência, essa carência de carinho, de companhia que a gente ficou com a pandemia. Então é uma forma maravilhosa agora para a gente se reencontrar, trocar as ideias, porque ser humano é movido a ser humano, né? Isso é maravilhoso. Muito obrigada pela entrevista, então parabéns aí pela organização do evento. Muito obrigada, tá? E obrigado pela presença, obrigada pela presença de todos. E assim vamos encerrando o programa Momento Jurídico de hoje, que mostrou como foi a reunião almoço do IARGS, com a presença do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, falando sobre o novo plano diretor e também os planos para revitalização do Centro Histórico de Porto Alegre. A você que nos acompanhou, muito obrigada pela companhia e até a próxima. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Toda inovação, todo ato de criatividade está sempre visando o futuro. Como você cuida do seu futuro? Aqui na Icatu, nosso propósito é oferecer tranquilidade e uma melhor qualidade de vida com soluções em proteção e planejamento financeiro, seja para você ou para sua empresa. Seguros de vida, previdência, capitalização e investimentos. E estamos aqui para te lembrar que há muita vida pela frente. Conte com a gente para planejar o seu futuro. Icatu, vida para toda a vida. Olhei para o relógio, procurando a precisão, e vi que todo mundo precisava de oração. Então eu descobri que para tudo ter sentido nessa vida eu precisava proteção do seu amor. Vou lhe dizer, assim como a cigarra primavera, eu espero a nova era, eu preciso de você.